Agora a gente vai analisar justamente o uso do Arduino, que na verdade é o ATmega, tá ok? Mas a placa, né, Arduino Uno R3, ela serve como uma interface para trabalhar com motores brushless, tá? Para quem não sabe, os motores brushless são aqueles motores usados em drones marítimos, né, submarinos, por exemplo, em drones terrestres de alta velocidade, que exigem alta velocidade e controle, drones aéreos, não somente os drones, os veículos aéreos não tripulados em forma de helicópteros com a tecnologia de asas rotativas, mas também com drones de asas fixas, né? Que funcionam, os motores brushless funcionam nesse caso como motores que fazem hélices de aviões, de veículos aéreos não transportados no formato avião, voarem também. Esses motores, eles não são motores simples, tá? Eles são motores D6, mas têm alta potência, né? 1 kV até 10 kV, dependendo do tipo de motor. E como a gente vai ver aqui, é possível fazer o controle desse motor através de uma placa Arduino contendo um ATmega 328. Então aqui a gente vê esse exemplo. Aqui nós temos uma placa Arduino Uno, né, R3, né? Aqui nós temos os controles de velocidade e aqui é o circuito, né? São 3 circuitos básicos, né, compostos de diodos, resistores e diversos outros componentes para controlar a velocidade e a direção, né, que vai rodar as escovas do motor brushless. Bem, você há de convir que se a gente fosse montar isso aqui, né, você vê que isso aqui são circuitos, né, circuitos integrados, isso seria muito complicado. Então, o que a gente usa no lugar desse circuitada toda? A gente usa um dispositivo chamado ESC, que faz justamente o trabalho de projeção de corrente. Tá? É óbvio, né? A gente sabe que uma placa Arduino não produz 30 amperes de corrente, mas associada a uma bateria LiPo, né, de preferência uma 3S, ele consegue alimentar esse controlador de velocidade a 30 amperes, que faz com que um motor que é de alta potência, esse motor DC brushless, funcione a contento. Quanto mais miliamperes por hora essa bateria puder ter, mais tempo você alimenta o ESC e faz o motor brushless funcionar. Por exemplo, se você tem uma bateria de 6.000 mAh, você consegue por volta de uns 10 a 15 minutos, para vocês terem uma ideia. Então, para você manter um voo de 1 hora, você precisa de 30.000, 40.000 mAh numa bateria. É muita coisa, tá? Aqui nesse circuito nós também temos um potenciômetro que é justamente, ele faz o papel dos rádios controles, né? O que o rádio controle faz? Ele faz o throttle, né? Aquela coisa de aumentar o RPM, né, do motor brushless para que ele possa vibrar mais alto ou vibrar mais rápido ou mais lento. Faz o controle, né, de carga entre o ESC e a bateria para que possa alimentar o motor e funcionar dentro de uma rotação escolhida. No caso, a gente está usando um potenciômetro, né, porque a gente não está usando rádio controle. Mas em drones sofisticados, né, a gente usa rádio controle e que tem o papel do potenciômetro, deste potenciômetro aí, aumentar o throttle do motor, que é o giratório do motor. Bem, o
que é o motor brushless? É um motor DC, de alta potência. Consiste de duas partes principais, como uma base de um motor DC, um estator e um rotor. Rotor, né, o que está aqui é um ímã permanente. A base de funcionamento dele é bem simples, é um motor elétrico, tá certo? Então ele vai alterando os polos, e justamente porque altera os polos, a gente aprendeu lá na física de algum dia na vida que o polo negativo com positivo tendem a se atrair, e os de mesmo condição, polo negativo com negativo, tendem a se repelir. Então o que esse motor faz? Ele vai alterando, né, a polaridade dessa parte do estator, de maneira que o rotor que é formado de um ímã permanente, né, comece a girar. Porque você joga uma corrente elétrica aqui nessas partes dos estatores. Isso aqui são bobinas, vão produzir um campo magnético. Esse campo magnético vai influenciar o rotor e ele vai então começar a girar, justamente por causa que ele vai buscar sempre o negativo tentar se unir com o positivo e o positivo tentar se unir com o negativo, e toda vez que ele chega lá, não, é a mesma polaridade. Aí ele roda, vai rodando, vai rodando, rodando. Motor elétrico é a base de funcionamento do motor elétrico simples, né? O estator com as bobinas e o rotor que gira. O rotor formado de partes de ímã permanente, ou seja, sempre ele tem aquela polaridade, né? Você está vendo aí na figura, tem aqui a polaridade negativa negativa e aqui a polaridade positiva positiva. Essa polaridade ela não é alterada no motor. Esta aqui das bobinas, sim, dependendo da corrente que você joga em cima dela. Aí você controla o que? Você controla para onde o rotor vai girar e a velocidade com que ele vai girar. Então, conforme eu expliquei, se for aplicada uma corrente na bobina do motor brushless, gera-se um campo magnético, e essas linhas do campo magnético, né, vão influenciar na direção, pela direção da corrente, né, vão ser dependentes dessa direção da corrente e vão influenciar a alteração de polos nas bobinas, fazendo o rotor girar, tá certo? Bem, uma corrente apropriada faz a bobina gerar um campo, que atrairá o ímã permanente dos rotores. Chegando lá, o que acontece? Muda-se, altera-se a polaridade, aí o motor vai em busca da parte do ímã que o atrai, e é por isso que ele sai girando, entendeu? Ativando cada bobina uma após a outra, vai acontecer isso, vai causar a rotação, né, o girar do rotor, devido à interação da força entre o ímã permanente, que está dentro do rotor, e o eletroímã, que são as bobinas que estão no estator. Essa é a ideia aqui. A gente vê aqui, ó, o polo A, né, vai assumir positivo, né? O polo B vai assumir positivo e depois vai assumir o negativo. O polo B começa com negativo, positivo, depois negativo, e assim por diante no polo C. Então, cada polo, né, vai assumir, dependendo do tempo, uma determinada polaridade. Tá certo? É a ideia do eletroímã, né, variável, ou seja, ele não mantém uma mesma polaridade o tempo todo, ele vai alterando, começa com positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo. Ao longo do tempo, né, você mapeia esse tempo, né? É similar ao Pulse Width Modulation, que funciona para motores DCs comuns e são controlados justamente pelas pontes a gás. Mas esse motor, ele é de alta potência e ele tem uma diferença do motor DC comum, que é controlado pelas pontes a gás. Ele tem um poder maior, ele tem uma característica de alteração, a inversão dos polos
formado pelas bobinas mais rápido e mais sensível ao tempo, de maneira que essa frequência ela pode ser alterada, mas não pelo motor em si. Aqui nós temos um motor, né, um poderoso motor de 12 polos e 3 fases, tá certo? Ou seja, como a gente viu no anterior, né, a gente sempre separa a fase A, B e C. A maioria dos motores brushless são motores de 3 fases e 12 polos. Então significa que nunca, no mesmo tempo, você vai ter os polos representados os polos associados às suas fases com a mesma polaridade. Isso faz, então, um campo magnético forçar o rotor a rodar até, né, de acordo com a frequência que a gente determina para essas bobinas do estator. Quem é que controla isso? O ESC. O ESC é Electronic Speed Controller, ou controlador eletrônico de velocidade. Ele é um conjunto de circuitos integrados, aqueles que nós vimos no primeiro slide. Então, tudo aquilo está contido nesse elemento chamado ESC, tá certo? E ele controla o movimento da velocidade do motor, de maneira que ele ativa, né, os MOSFETs associados aos motores brushless, que não tem escovas, na verdade tem circuitos integrados que produzem a relação da bobina, de maneira a criar o campo magnético rotativo que faça o motor girar. Aí ele controla a frequência. Quanto maior a frequência, ou quanto mais rápido o RESC, passar pelos 6 intervalos, né, pelos polos e pelas fases, maior será a velocidade do motor. Então o ESC ele serve justamente para a gente jogar a corrente em uma determinada frequência, e aí a gente controla a velocidade com que o rotor vai girar. E a velocidade e a direção. Tá certo? A gente controla tanto a velocidade quanto a direção do rotor. Bem, os ESCs têm seus picos, né, e seus vales. E isso aqui é determinado pela frequência. Só um detalhezinho. O ESC ele pode controlar a direção, mas em geral isso acarretaria mais circuitos integrados. Então, quando você for comprar, você vai comprar ESCs que funcionam dentro de um padrão. O que faz o motor girar para a esquerda e para a direita é a forma como você vai ligar o ESC ao motor, tá certo? Inverter a polaridade, tá bom? Então, essa é a forma padrão. Mas os ESCs mais sofisticados, eles têm a inversão de polaridade on the job, ou seja, dentro dele. Então você dá um comando, ele inverte a polaridade e, consequentemente, ele inverte a direção do rotor. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha, o vale pode ocorrer a cada 1,2 milissegundos e o pico pode ocorrer a cada 1,9 milissegundos. O que a gente faz? A gente acelera isso, né, de maneira, né, que não fará nada nos primeiros 20% até atingir o valor do vale de 1,2 milissegundos. Então o ESC ele dá um delay, né, e começa a atuar. Presta atenção no seguinte, a gente começa aqui quando a gente quer um máximo de rotação, ele vai aumentar a frequência, tá? Quando a gente quer um mínimo de rotação, o período vai ser menor, tá certo? Desculpe, vai diminuir a frequência, o período vai ser menor, tá ok? O que ele comanda, o ESC, é o que a gente chama de throttle, tá? Que é a capacidade de rotação do motor, que não é exatamente rotações por minuto, é a rotação por minuto ao longo de um determinado período, tá certo? Parece meio redundante, mas você usando você entende. Por quê? Porque o ESC não trabalha com Pulse Width Modulation, e sim com Pulse Position Modulation, que é diferente. Qual é a diferença?
O Pulse Width Modulation, ele é um instrumento para fazer você entender sinais analógicos e transformar em pulsos, de maneira que você possa, dentro de sinais analógicos, converter para sinais digitais. Então isso ajuda, por exemplo, um potenciômetro, né? Geralmente o potenciômetro você liga no PWM, uma entrada ou saída PWM, e aí você vai aumentando, né, no potenciômetro a carga, né, seja lá o que você esteja controlando, né, pode ser corrente, pode ser a tensão. E aí o que acontece? Ele vai transformar essas diferenças que são analógicas em sinais digitais. Tá? De maneira que, por exemplo, você aumenta o tempo de alguma coisa acontecer. Então, você pode fazer uma brincadeirinha com um potenciômetro para fazer um pisca-pisca aí mais rápido ou mais lento. Então, o que você está fazendo é aumentando o tempo que o LED vai receber voltagem alta e voltagem baixa. Quanto mais rápido, mais o pisca vai, né, rodar. Quanto mais lento, o pisca vai durar mais tempo. Então é isso que o Pulse Width Modulation faz. Agora, o Pulse Position Modulation, ele, na verdade, controla posição e não largura do pulso. Enquanto um comanda a largura do pulso, o outro comanda a posição do pulso. Ou seja, quando ele começa e quando ele termina. Mas não no sentido de largura do pulso, no sentido de em que posição do tempo você efetivamente está lançando o pulso. Enquanto no Pulse Width Modulation não é exatamente a posição, mas a largura do pulso, não interessa onde você começou e onde você terminou, o que interessa é a largura desse pulso. No Pulse Position, o que interessa é o momento que você começa e o momento que você termina. O Arduino não foi feito para trabalhar com ppm, mas, graças a uma biblioteca servo-h usada no Sketch, ele consegue fazer isso aqui, ó. Toda vez que você diz que a posição polar, essa posição, gente, é claro que não é uma posição escalar, é uma posição polar, é um ângulo, é uma angulação. Ela reflete o quê? Um vetor dentro de uma dimensão XYZ. Uma ideia de vetor dentro de uma posição XYZ. Então, o que ele faz? Ele diz o seguinte, olha, ele funciona de 0 até 180 graus, né? Ou 179 graus, se a gente considerar apenas 180 graus de uso. Então, para cada grau, ele vai aumentando a velocidade, até chegar a 100% da velocidade do motor, 100% da capacidade do motor. Quando eu estou em 0 graus, quando o vetor polar, né, a coordenada polar é 0 graus, o motor está parado. Quando eu estou com a coordenada polar 180 graus, ele está a 100%. Veja só, e se eu aumentar essa coordenada polar para 181 graus, o que ele vai fazer? Ele volta ao 0 graus, tá? Ele funciona dessa maneira. Ele volta ao 0 graus invertido. Então essa é a grande ideia de o ESC inverter a rotação do motor. Alguns ESCs fazem isso, os ESCs comuns não. Bem, isso é um código, né, em Sketch para você usar aquele circuito que eu coloquei no início lá de ligação entre o ESC, um motor brushless qualquer, tá, a bateria LiPo e o Arduino Uno. Então aqui estão todas as indicações. Primeiro, usar o servo-h. Eu não fiz esse código, ele pertence a esse rapaz nesta página aqui. Todos os direitos desse código pertencem a ele. Ele libera o código, mas tem que ser reconhecido, tá ok? Então é um código livre, mas ele foi desenvolvido dentro dessa página por essa pessoa, Michael Renault, tá ok? Ele não é um código meu. Eu não vou roubar o código de ninguém não, gente. Então aqui ele tá atribuindo um objeto servo, que é justamente o cara que vai controlar o servomotor, que é a interface entre o ESC
e o motor brushless. Aqui eu vou atribuir um pino analógico, tá? Usado para conectar ao potenciômetro. Olha só, o pino analógico sempre vai estar associado a um potenciômetro, senão de um potenciômetro é analógico. Quando eu quero que ele seja convertido em largura de pulso, eu uso a conexão para um pino PWM, que existe no Arduino, que existe no ATmega. Aqui uma variável para ler o pino analógico, para indicar justamente a velocidade. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar o servomotor, né, que é a conexão do ESC, no pino 9, tá certo? E vou habilitar a saída serial, porque é uma saída serial, tá bom? Aqui, o que eu vou fazer? Vou ler o valor do potenciômetro. E aí vou mapear entre 0 e 180 graus, tá certo? 179, né? Quer dizer, vamos mapear 180 graus, entre 0 e 179. Justamente a rotação do motor. Aí eu ajusto a posição do motor de acordo com o mapeamento, ou seja, o que é ajustar a posição do servomotor? É fazer o ESC passar para o motor brushless a velocidade que ele vai rodar, tá certo? E, neste caso, o ESC que está ali no exemplo que eu passei, ele é um ESC comum, então ele não serve para alterar para rodar em outra direção. Se você quiser que o rotor gire em outra direção, você vai ter que fazer uma ligação invertida, né, dos polos do motor para ele rodar em outra ligação. Aí o que você vai fazer? No serial aqui vai servir para você saber, né, no monitor serial, qual é a velocidade que você está impondo, qual é o polo que você está o valor do polo que você está botando, né, na coordenada polar. E aí você dá um tempinho e o servomotor, esse delay, é por isso que é a diferença do PWM e PPM. Enquanto o PWM a resposta é imediata, o PPM ele leva um tempo porque depende da posição e não da largura. Então ele vai aguardar um tempo, um delay aí bem pequenininho, né, para começar a operar o motor. Assim como qualquer velocidade que você alterar, ele vai demorar um tempo para alterar, ok? Esse é um outro código, ele está nesta página aqui, foi controlado por esse Dijan, tá? Ele também não é um código meu, é muito similar, mas aqui tem uma diferença. Aqui eu já o ESC, eu já coloco ele direto, né, num pino, já coloco, olha só, o tempo de largura de pulso mínimo e o tempo de largura de pulso máximo em microsegundos, para simular a ideia de position modulation. Faço a mesma coisa, leio o potenciômetro, estou lendo também do potenciômetro, alimento, né, o motor, né, um valor, né, de mapeamento para uma variável inteira qualquer, que vai receber o que? A coordenada polar, que indica a velocidade, e alimento, então, o ESC com essa informação. E aí ele vai fazer o motor girar. Novamente, estes dois códigos, eles partem do princípio que o ESC gira apenas uma única direção. Você está vendo ali que ele não varia além de 180 graus, tá certo? Ele não faz essa variação. Ok, gente, basicamente é isso aqui que tem a ver com o motor ESC que eu tinha falado para vocês que eu iria colocar, tá bom? Então, através dessa experiência, você já está apto a usar o Arduino, mesmo que seja somente no Sketch, a controlar o motor brushless, tá bom? Que é um motor muito mais sofisticado, muito mais poderoso que um simples motor DC. E você pode usar o controle eletrônico, né, de velocidade, que é o ESC, para poder mexer e brincar com o motor. A partir disso você pode montar um drone sem necessariamente usar
um APM ou um Pixie-Hawk, né, um drone bem mais simples, né? Você pode criar um circuito. Em vez de um potenciômetro, você associar a um Bluetooth ou um ESP8266 para sinal de Wi-Fi e fazer o controle via rádio. Por exemplo, os celulares da Samsung, da família S, S7 em diante, eles têm capacidade de fazer controle de drone. Você pode carregar um software e esse software emite via Wi-Fi um sinal para o controle do drone. Então você pode fazer essa brincadeira em casa, né? Botar um motor ESC, fazer essas ligações aí, em vez do potenciômetro, você joga um ESP8266, programa, né, a saída serial dele e faz uma conexão Wi-Fi e fica brincando lá com o motor, fazendo seu próprio drone. Você tem condições de fazer seu drone caseiro agora, tá certo? É parte dele, pelo menos. Obrigado, gente. Espero que isso tenha sido bem útil para vocês.